Carol e eu quero muito ajudar você que tá pensando em fazer intercâmbio pra Austrália, que eu morei lá 2 anos, eu agora moro em San Diego, aqui na Califórnia, né? Virei imigrante mesmo. Eu sempre tive esse sonho de morar um pouco em cada país e agora eu estou no meu 3º país, né, contando com o Brasil. E eu queria contar um pouquinho da minha experiência na Austrália e dar dicas pra vocês, porque uma coisa que eu posso falar com excelência que eu fiz naquela Austrália foi trabalhar. E eu acho que é um país que remunera muito. Óbvio, você trabalha muito, mas você recebe bem. É um dos maiores salários do mundo e tem muita oportunidade de trabalho para imigrante. Eu cheguei na Austrália outubro de 2022, eu tinha 25 anos de idade e eu conhecia 2 pessoas. E essas 2 pessoas me ajudaram muito, a Antônia e a Laura. Foram pessoas essenciais da minha vida assim na Austrália. Acho que quando você muda de país, tudo bem se você não conhecer ninguém, você consegue se virar também. Mas se você conhecer alguém, com certeza vai te ajudar a, tipo, fazer coisas básicas, principalmente se você não tem um inglês. Mas como todo intercâmbio, meta a cara, não tenha medo de errar. E faça tudo, tenta fazer o máximo você mesmo, porque você vai crescer muito. Eu morei em Sydney, eu escolhi Sydney porque eu acho que tem um pouco de tudo. É uma cidade grande com praias, muitas praias. E eu amo a cidade Sydney, tipo, Town Hall é tipo muito vibrante, à noite é muito legal e eu gosto de Sydney também porque é uma cidade multicultural. Então você vai conhecer gente do mundo todo lá. Eu conheci gente, assim, do mundo todo, gente. Isso é muito legal. Eu acho que uma das coisas que eu falaria, tipo, escolher Sydney pra poder fazer seu intercâmbio, Austrália em si, eu acho que Melbourne também é muito multicultural, sabe? Porque você vai conhecer um pouquinho de tudo. Mas agora que eu tô aqui na América, eu vejo que Sydney tem muito essa vibe de Ásia. Tem muita comida asiática, tem uma cultura asiática muito forte por ser muito perto de lá. Eu amo, eu acho, tipo assim, que é uma cultura super diferente, que a gente não tá muito acostumada aqui na América. Então, quando eu cheguei em Sydney, às vezes eu me sentia no Japão, me sentia, tipo assim, nos países asiáticos mesmo, sabe? Vamos falar de quanto eu investi. Eu investi mais ou menos uns 40 mil reais. Eu peguei o curso mediano, que eu paguei por 6 meses. Foi o curso da Greenwich. Eu lembro que foi em torno de 24 a 25 mil reais. O visto, que é só um valor de 600 dólares para 6 meses. Para mim, o seguro-saúde é a parte que sai mais caro, porque quando você paga 6 meses é até tranquilo. Mas quando você paga em real, dá uma quebradinha, né? Porque você paga por mês, então tem que pagar para 6 meses direto. Então saiu em torno aí de 5 mil a 6 mil reais, que foi tipo mais ou menos 1.500 a 600 dólares, sabe? Australiano. E quando você vai renovar o seu visto de novo, então quando você renova a segunda vez, a taxa do visto, que você pagou a primeira vez 600 dólares, vai ser um pouquinho maior, em torno de 80 ou 100 dólares a mais. E aí quando você renova, você geralmente escolhe para renovar um pouco mais longo, igual eu fiz, eu renovei para 2 anos e meio. Então quando eu paguei o seguro-saúde, o ESH, foi aonde a facada veio. Mas isso eu conto depois mais no futuro, que eu ainda estou chegando na Austrália. A passagem, gente, eu paguei 7 mil reais. Eu comprei só de ida. Muitas pessoas falam, tipo, ai, eu tenho medo de barrarem e porque não tem volta. Gente, você tem um visto de 6 meses. Eles não vão te barrar. O que faz você entrar na Austrália é esse visto. Você não precisa ter volta, porque eles sabem que a maioria das pessoas renovam visto. Então não precisa ter medo disso, não precisa gastar seu dinheiro comprando volta também. Tinha planos de ficar 6 meses e assim, eu já fui com muito fogo querendo ter job, porque eu sabia que o dinheiro ia acabar e eu tava muito acelerada já querendo trabalhar. Só que não foi fácil, porque quando eu cheguei eu achava que o meu inglês estava ótimo e aí eu tentei vários trials e não deu muito certo. Eu queria muito trabalhar em café, em algo que eu ia aprender mais o meu inglês, mas eu não sabia nada sobre a cultura do café, porque a cultura do café na Austrália é muito forte. Você tem que saber todas as siglas para poder anotar na tampa do café. Eles falam muito rápido, eles falam, tipo, em vez de cappuccino, eles falam cap. Mas, tipo, assim parece fácil, sabe? Mas quando eles pedem no inglês rápido, aí você fica totalmente perdida. E lá tem, por esse mix de cultura, tem um mix de accent.
Accent é sotaque, então assim, é uma loucura, gente. Quando você chega, parece que não entende ninguém. A minha primeira semana, eu chorei bastante, porque eu falava, cara, o meu inglês, tipo assim, que eu sempre viajei horrores, né, pra pedir. Eu pedir meu café era sempre muito fácil. Agora, eu pegar pedido de outras pessoas, gente, muito difícil, não é fácil. Mas a gente foi pro intercâmbio pra quê? Aprender inglês. E depois de uns 8 meses assim, eu posso falar que eu fiquei bem afiada. Continuo aprendendo todos os dias, tá, gente? Inglês é todos os dias. Tem gente que às vezes faz umas perguntas eu não sei ainda. Faz parte da vida. Se vocês me perguntarem que bairro eu indicaria vocês para morar, sendo jovem, sabe? Bondi, gente. Bondi Beach. Pode ser um pouco mais caro, todo mundo quer morar lá, mas realmente, com a vida acelerada que a gente tem de trabalhar, quando você tem um pouquinho de tempo, né, entre um trabalho ou outro, e você tá em casa e você mora perto, num bairro tão vibrante que é Bondi, as coisas melhoram, sabe? Tipo, a vida fica um pouco mais fácil. E Bondi tem muita gente bonita, tem muitos barzinhos, tem muita gente fazendo exercício físico, então te dá essa vontade de fazer também, sabe? E indicaria Bondi. Então eu já cheguei querendo morar em Bondi e eu tive a sorte que essa minha amiga que eu conhecia estava indo pro Brasil e eu ia chegar na época e ela, tipo, a gente nem se viu. Ela tava, tipo, já chegando no Brasil e eu cheguei pra poder ficar no quarto dela. É super comum na Austrália e em outros países, aqui nos Estados Unidos também, você ter flatmate ou roommate. Na Austrália a gente fala flatmate, aqui na América eles falam roommate. Que é amigo de quarto. Então é muito comum você dividir apartamento, casa, você ter o seu quarto e a outra pessoa ter o quarto dela. Varia muito entre 2 quartos a 3 quartos lá sabe? Eu nunca morei com mais de... Não, mentira. Já morei sim, em Bondi Junction, teve uma vez que eu morei que tinha 3 quartos no apartamento. Eu nunca dividi quarto com ninguém, mas se você for com alguma amiga, né, ter uma intimidade maior com uma amiga também, dividir quarto é uma possibilidade, porque sai metade do preço do aluguel. A Austrália funciona por semana, gente. Lá você paga tudo por semana. Foi muito difícil me acostumar com isso. Eu até brincava falando que nós brasileiros, a gente é mais feliz porque a gente paga tudo por mês e a gente não pensa muito em conta. Agora na Austrália, a gente pensa em conta todo momento, porque todo momento o aluguel vai chegar. O aluguel é a parte mais cara aí da vida da Austrália, sabe? Principalmente quando você mora em Bondi, mas assim, não é tão absurdo, tá, gente? Hoje eu moro aqui em San Diego, eu vejo, tipo assim, que lá valia a pena, sabe? Onde eu morava, pelo preço que eu pagava, tipo, era caro? Era, mas você trabalhava e conseguia. Aqui eu já acho, tipo, muito caro, o apartamento não é tão bom, a localização é distante de praia. Se você não tiver carro, você já não consegue, mas isso fica para outro vídeo de Estados Unidos. Agora, quando eu cheguei lá, eu pagava aluguel de $260 por semana para morar em Bondi. E, gente, isso é muito barato, tá? Isso foi, tipo, 2 anos atrás. Hoje em dia, Bondi tá em torno de você conseguir um preço de 320 até $400, dependendo da distância da praia, dependendo se o apartamento é moderno, tudo mais. Isso, sabe? Então, esse valor de 260 fica $1.040 por mês. Né? Mas aqui a gente vai ter que falar tudo por semana. A única coisa que eu pagava por mês lá era minha internet, que eu pagava $40 por mês. Ficava tipo $10 por semana. Isso é muito barato, gente. E aí, quando eu fui pra Austrália, eu fui com R$10 mil, gente. E tipo assim, foi meio loucura, porque R$10 mil deu exatamente pra 4 semanas, um mês. E eu só consegui trabalho na minha 3ª semana. Porque assim, gente, eu saí aplicando pra tudo, joguei tipo assim, pra tudo qualquer lado, pra poder ter algum trabalho. Qualquer coisa que me pagasse, eu estava aceitando. E eu acho que intercâmbio tem que ter essa vibe mesmo, sabe? Você tem que esquecer a sua vida do passado e entrar de cabeça nesse novo universo. Eu sempre falava com meus amigos, falava assim, cara, parece que eu nasci de novo. Porque minha vida não tinha nada a ver como era no Brasil. E eu gostei, sabe? Tipo, desse desafio de poder ter um pouco de cada trabalho, assim. Eu era tipo o pai do Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris. Tipo, eu tinha muitos jobs, tipo, era até difícil tipo, de falar com as meninas, eu tenho esse job, não, eu era tipo 1000 funções, mas eu vou chegar na parte dos jobs ainda.
Então, eu levei 10 mil reais. Isso dá mais ou menos US$ 700 por semana. E esse era o meu custo fixo exato. Depois de um tempo, né, depois que eu consegui, tipo, realmente começar a juntar dinheiro, começar a fazer planilha, eu fazia planilha bonitinho. Como eu tinha muitos jobs, eu precisava anotar todos os meus jobs na planilha pra ver onde eu ia receber dinheiro, senão eu ia esquecer. E pra ver quanto que eu podia gastar, porque eu tinha que pagar a conta, né? É aluguel, é transporte público. Transporte público sai em torno de US$ 50 por semana. Se você trabalha mais longe, tem meninas que trabalham em traffic controller, que é você ficar, tipo, segurando a placa de pare em lugares de construção. Geralmente tem muitos lugares distantes, então dependendo, você vai pagar um pouquinho mais caro em transporte público. Internet eu falei que eu gastava 40 por mês, né? E alimentação, gente, eu ficava em torno de 100 até US$ 150. Quando você começa a trabalhar em hospitality, trabalhar em lugares que serve comida, você recebe muita comida. Você às vezes leva pra casa. E você tem break que eles não pagam o seu break aos 30 minutos, mas eles te dão comida. Então, quando eu trabalhava em restaurante, café, eu economizava muito com comida, mas ao mesmo tempo aquelas comidas, né, que, meu Deus do céu. Tem que ter cuidado pra não virar uma bola, tá, gente? Porque eu trabalhava em café, eu tinha croissant, pain de chocolate, tudo que eu podia levar pra casa. Então chegou um momento que eu falei, meu Deus, eu tenho que falar não pra essas coisas. Eu fazia, gente, muito dinheiro. Assim, é até meio loucura, mas eu vendia muitas minhas horas. Tipo, o tanto que eu trabalhava não era brincadeira. Tipo, eu não tinha final de semana e eu sempre tentava ter, tipo, pelo menos um dia off. Mas tinha semana que eu não tinha day off. Então, eu fazia em torno de 1.600 a US$ 2.000 por semana. Eu consegui investir, eu consegui recuperar o dinheiro investido do meu intercâmbio em, tipo, 4 meses, gente. Tipo, óbvio que esse dinheiro não estava no meu banco, eu não conseguia ver isso, mas porque tinha que pagar as coisas da vida, né? Mas quando eu tava com o curso pago, era um pouco mais fácil juntar dinheiro. E depois desse visto, eu consegui aplicar para o visto de Covid-19, que foi um visto que o governo australiano liberou para tipo, pessoas poderem só trabalhar. Então, tipo, quem tava com visto de estudante podia aplicar para esse visto e não precisava pagar nada. Era um visto de graça, você só precisava pagar o seguro-saúde, que, tipo, saiu muito em conta só por um ano. E aí, gente, eu fiz muito dinheiro, porque eu fiz tanto network, tipo, quando eu cheguei, eu saí aplicando para todos os trabalhos possíveis. Então, eu vou contar um pouquinho da minha jornada de trabalho na Austrália e eu queria indicar para vocês para poder fazer o mesmo. Porque assim, gente, se você já chega na Austrália e tem, tipo, emprego, ok. Mas a maioria das pessoas que eu conheço vai na cara e tapa e, tipo, tenta o que vier, sabe? E eu fiz muito contato, gente. Tipo, eu saí aplicando pra todos os eventos possíveis. Eu trabalhei muito com hospitality. É uma coisa que eu acho que eu indico muito pra todo mundo, porque meu inglês só fez assim, ó. Conheci muita gente e eu conversava tudo em inglês. Então, com certeza, hospitality foi aonde eu aprendi a falar inglês pra caramba. E também, tipo, foi aonde eu amadureci muito, eu cresci muito como pessoa, porque eu tinha que lidar com pessoas o tempo todo. Então, tipo, o customer service era, tipo, o tempo todo ali em uma língua que não era minha, sabe? Mas olha, não começou assim, tá, gente? O meu primeiro trabalho foi como Uber Eats. Eu era Uber Eats de delivery de comida, de bike. Eu não tinha carro, eu não tinha moto, eu fazia